Fala galera, sejam bem-vindos ao 25º episódio dessa temporada de Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais uma vez o convite para favoritar e adicionar ao seu agregador de podcast. E essa semana eu vou falar sobre as principais causas de disfunções de um time. Eu participei de um evento de onboarding e cascateamento da estratégia da área e foi interessante que, por mais que o tempo passe, eu continuo vendo que a comunicação e a colaboração são um dos principais ofensores da estratégia da maioria das empresas, né? Claro que tudo isso deriva aí de comportamentos e esses comportamentos eles são moldados pela experiência, pelo ambiente, pelas crenças, pela forma como os líderes atuam, enfim, tem vários fatores. E tudo que a gente falou lá tem muita aderência com um livro que fala sobre essas 5 disfunções. Esse livro ele foi lançado em 2022, ele é um livro do Patrick Lencioni, um autor americano que é referência em gestão e liderança, e ele não é um livro técnico, né? Ele é um livro de romance com contexto específico de times, né? E ele fala sobre diversos aprendizados que uma CEO tem, mais ou menos no mesmo estilo, se vocês já leram aí o Projeto Fênix, que fala sobre DevOps, ou Liderar com Respeito, que fala ali sobre Lean, tem um romance por cima de uma história que traz aí os conceitos. E ele explora, através da história da Catherine, que é a CEO, os desafios que essa equipe comum enfrenta e traz aí, vamos dizer assim, uns bons insights para a gente falar sobre esses obstáculos. Eu não vou contar toda a história aqui, senão vai perder a graça, vocês não vão querer mais ler o livro, mas eu vou trazer pelo menos o contexto para vocês entenderem os problemas que são abordados. E a Catherine, ela é contratada como CEO dessa empresa chamada Decision Tech, que está enfrentando aí uma série de desafios, e principalmente por conta de baixo desempenho, né? E ela herda uma equipe executiva muito desunida, muito disfuncional, composta aí por 5 membros, que é o Jeff, que é o diretor de vendas, o Mike, que é o diretor de marketing, o Jen, que é o diretor de produção, e o Charlie, que é o diretor financeiro, e o Martin, que é o diretor de tecnologia. E adivinha quais são os problemas que essa equipe enfrenta? Falta de confiança, medo do conflito, falta de comprometimento, evitar assumir responsabilidades, desatenção aos resultados do grupo, ou seja, tudo que impacta numa equipe, na colaboração, né, de uma equipe como um time. E, gente, vocês vão falar, eu já ouvi isso antes, você já falou de performance, eu já ouvi isso, você falou de liderança, eu também já ouvi isso, e você falou de ambiente seguro, eu também já ouvi isso. Sim, você vai continuar me ouvindo falar enquanto isso continuar sendo relevante, porque as empresas elas tentam amadurecer e elas trazem muita tecnologia, elas trazem novos conceitos, inovação, novas técnicas, metodologias, mas a cultura é o ponto mais latente, né? E tudo que a gente fala aqui de cultura influencia o comportamento e na felicidade dos times. Então, eu vou trazer aqui agora os problemas e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Provavelmente eu vou dividir esse episódio em 2, porque eu já estou sentindo que vai dar muito conteúdo aqui, mas eu vou lançar esses 2 essa semana, tá bom? E o primeiro é a falta de confiança. No início, a equipe da Catherine ela tem problemas de confiança, os membros eles não se sentem à vontade para serem vulneráveis uns com os outros, para se abrirem uns com os outros, expressando ali suas preocupações, ou até mesmo admitindo erros. E isso acaba resultando em uma comunicação muito ineficaz e eles não cooperam. E é muito comum, né? Se a gente falar sobre isso, é muito comum a gente ver nas empresas esse problema de confiança muito atrelado à comunicação, muito atrelado ao medo de que aquele erro vá virar um julgamento. E sem a confiança mútua entre os membros da equipe, o compartilhamento das ideias, a colaboração de forma aberta e o estabelecimento dos relacionamentos, bons relacionamentos, né, acaba não existindo. E para resolver esse problema, ela trouxe aí 5 estratégias dentro do livro, né, que ajudaram ela a trabalhar junto com os times essa parte de falta de confiança. O primeiro é estabelecer vulnerabilidades. E aí estabelecer, na verdade, é compartilhar. Ela começou compartilhando sua vulnerabilidade, se abrindo com a equipe, revelando ali seus erros, suas fraquezas, e isso criou um ambiente seguro de confiança psicológica. A segunda estratégia foi construir relacionamentos pessoais. Ela incentivou ali os membros da equipe a se conhecerem pessoalmente, não só ali no trabalho, mas compartilhando informações sobre as suas vidas fora do trabalho, ajudando aí a humanizar os colegas de trabalho e criar laços que são mais fortes entre eles. A terceira estratégia
foi promover a transparência, ou seja, ela incentivava a comunicação aberta e honesta entre os membros, estabelecendo ali uma expectativa de que todos pudessem expressar sua opinião sem aquela preocupação ou sem aquele medo do julgamento, da retaliação. A quarta estratégia foi encorajar a partilha de informações, ou seja, ela incentivava os membros da equipe a compartilhar conhecimento, compartilhar suas experiências, compartilhar até recursos uns com os outros. Isso criou ali, né, no contexto do livro, um ambiente de colaboração, de cooperação, onde todos estavam se beneficiando com o conhecimento coletivo. É aquela velha história da mente mestra, né? Às vezes o conhecimento individual ele é muito bom, mas quando você junta, o resultado é muito maior. Se você for ver, por exemplo, numa banda, você pode ter um ótimo guitarrista, um ótimo baterista, um ótimo baixista, mas quando você junta todo mundo para tocar, que você tem realmente ali a música que gera um impacto, que traz uma emoção, né? A quinta estratégia é realizar atividades de construção de equipe, né? As velhas atividades de team building, né? Ela organiza ali essas atividades para criar mais laços fortes, para fazer com que eles se conectem mais, para fazer com que eles se conheçam mais e, enfim, aí tem várias formas de fazer isso, exercício de confiança, projetos em conjunto, principalmente celebrações, que é muito importante nesse contexto, né? Às vezes quando uma equipe está disfuncional, ela não colabora, os problemas eles aparecem muito mais facilmente. Então, quando as coisas dão certo, a gente tem que ter um momento de celebração para mostrar para a equipe que esse é o caminho correto, né? E aí, essas foram as estratégias que ela traçou para a questão de falta de confiança. O segundo problema, que também vocês vão ver que está tudo meio encadeado, é o medo de conflito. No livro, por conta da falta de confiança, a equipe ela evita conflito, eles não se sentem à vontade para expressar suas opiniões, então eles não se comunicam bem, eles não comunicam, por exemplo, opiniões que sejam divergentes, eles não discordam uns com os outros para evitar exatamente esse conflito, e isso resulta, obviamente, em decisões que nem sempre são as melhores, né? E sem inovação, muito restrita ao que eles já estavam fazendo, né? Sempre foi assim, vamos manter assim. E no mundo, em geral, muitas equipes elas evitam sim esse conflito por medo, ou por medo de desentendimento, de ter uma tensão. Mas esse conflito, muitas vezes, ele é construtivo, ele é aquela crítica construtiva, que ela é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do time como um todo. E aí a Catherine ela também traçou algumas estratégias para esse segundo problema, e eu vou trazer aqui algumas para vocês, tá? Uma delas foi estabelecer normas da equipe, ou seja, ela define normas claras que incentivam ali o debate aberto e construtivo, que estabelece expectativas do que cada membro da equipe deve fazer de forma honesta, como eles devem se envolver em discussões saudáveis. Por exemplo, ela estabelece uma norma que é expressar opiniões honestas durante as discussões, mesmo que sejam contrárias à opinião da maioria. Outra norma que ela estabelece é manter o foco nos problemas e não nas pessoas durante os debates. E aí ela enfatiza que o objetivo das discussões é encontrar as melhores soluções para os problemas e não atacar os culpados ou buscar ali aquela caça às bruxas, né, que a gente está acostumado a dar, mas quem foi que estava fazendo isso? Não importa, vamos resolver o problema primeiro, depois a gente identifica o que pode ser feito para que ele não volte a acontecer. E essas normas são só 2 exemplos, mas tem vários outros exemplos que ela coloca no livro que também são bem interessantes. Se você tiver interesse, sugiro que você compre o livro e também leia, tá? Não estou ganhando nada com isso não, mas é um livro bem interessante. Outra estratégia que ela trouxe aí para tratar essa questão do medo do conflito é incentivar o confronto construtivo. Então ela encoraja os membros da equipe dela a enfrentar as questões e divergências de opiniões de forma construtiva. Ela mostra que o confronto, ele sim é parte natural do processo de tomada de decisão, que ele, de forma bem gerenciada, ele pode levar a decisões melhores e, consequentemente, melhores resultados. E ela mostra isso na prática. Outra estratégia que ela traz é criar um ambiente seguro, que está relacionado até com aquele primeiro problema de colaboração, de comunicação. Ela estabelece ali um ambiente respeitoso, onde os membros da equipe se sentem à vontade para expressar seus pontos de vista, sem medo, sem se preocupar com julgamento, com retaliação. Isso permite que eles se envolvam nessas discussões abertas. Então você vai vendo, as coisas estão muito conectadas umas às outras. As estratégias, por mais que elas sejam segregadas, elas acabam impactando uma nas outras.
E, por fim, ela também utiliza técnicas de mediação, ou seja, quando surgem conflitos mais intensos, ela atua como mediadora, ela facilita ali o diálogo, ou ela ou alguém, ela ajuda a canalizar aquelas emoções que às vezes estão ali e as pessoas estão a ponto de explodir, de forma produtiva, para encontrar efetivamente as soluções, para se beneficiar, para trazer uma visão individual para aquele time. E ela estimula a diversidade de pensamento, né? Ela valoriza que as pessoas tragam perspectivas diferentes, incentivando a considerar o ponto de vista de todo mundo. Isso enriquece as discussões, isso estimula ali aquele debate saudável e faz com que o time tenha mais propostas e soluções, tenha mais inovação dentro desse contexto. E eu já falei bastante aqui, então esse foi o episódio de hoje. Ainda faltam 3 outros problemas que a gente vai falar, que é a falta de comprometimento, evitar as responsabilidades e, por fim, a desatenção aos resultados do grupo. Mas como o podcast ficou bem grande, eu vou dividir em 2 etapas, tá bom? Espero que você tenha gostado, dá o seu like, seu curtir, compartilha aí com quem você acha que deve ouvir isso. É muito comum a gente ver essas situações nas empresas, então quanto mais a gente souber sobre elas, quanto mais a gente souber como lidar com elas, melhor vai ser a satisfação dos times, o empenho dos times, o engajamento e inclusive as lideranças que precisam saber sobre esses pontos, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.